Caros amigos, em mais um vídeo de gramática descomplicada, vamos falar de sujeito, determinado, indeterminado e ausente. Antes de mais nada, é preciso dizer que o núcleo de sujeito sempre será um substantivo ou um termo substantivado, uma palavra que faz uma função de substantivo. Sujeito determinado. Você sabe quem praticou a ação. Ele pode ser simples, composto ou oculto. Simples, o sujeito só tem um núcleo. Exemplo, a Bela Maria encontrou a Vitória. Quem encontrou? A Bela Maria. Maria é substantivo, logo é núcleo. Tendo só ela no sujeito, é um sujeito simples. Composto, tem mais de um núcleo. Exemplo, as Belas, Maria e Kátia encontraram a Vitória. Quem encontrou? As Belas, Maria e Kátia, é o sujeito. Maria e Kátia são substantivos. Ambos são núcleos. Tem mais de um sujeito composto. Sujeito oculto. Ele existe, porém ele não está escrito na oração. Você identifica pela desinência de número pessoa do verbo. Encontraste a Vitória. Encontraste, ele está na segunda pessoa do singular. Pronome tu. Então, tu é o sujeito. Indeterminado é quando você sabe que alguém praticou a ação, porém não sabe quem praticou ela. Ele pode ocorrer de duas formas. A primeira é o verbo na terceira pessoa do plural, sem ser ligado a algum termo anterior. Exemplo, encontraram a Vitória. Essa oração isolada, você não consegue identificar quem encontrou a Vitória. Então, é sujeito indeterminado. Você sabe que alguém encontrou, mas não sabe quem encontrou. Mas se eu colocar uma oração anterior a ela, no caso aqui do exemplo, Maria e Kátia estudaram e encontraram a Vitória, quem encontrou a Vitória foram a Maria e a Kátia. Apesar de esse sujeito não está ligado diretamente ao verbo encontrar, mas está fazendo uma referência. Então, aqui nesse caso, é um sujeito composto. A outra forma é um verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser, sendo que o verbo ele não pode ser um verbo transitivo direto, ele não pode ser um verbo que tenha um complemento direto. Ele pode ser um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação, mas jamais um verbo transitivo direto. Exemplo, precisa-se de ajudante. Já nas orações com sujeito ausente, ou também conhecida como oração sem sujeito, ela ocorre quando você tem verbos que faz uma referência a um fenômeno da natureza, a um fenômeno climático ou noção de tempo. Exemplo, chove lá fora e aqui faz tanto frio. Verbo chover é um verbo exclusivamente climático, então não tem sujeito. Faz tanto frio. Apesar do verbo fazer não ser exclusivamente ligado a um fenômeno da natureza, aqui ele está fazendo uma noção de um fenômeno natural. Então também não tem sujeito. Faz 3 horas que anoiteceu. Da mesma forma do exemplo anterior, o verbo fazer, ele não é exclusivamente ligado à noção de tempo, porém está fazendo justamente essa noção dentro dessa oração. Então, não tem sujeito. Anoiteceu é um verbo que faz uma noção de tempo, é um verbo temporal. Então, não pede sujeito, também não tem sujeito. Há tempos que nem os anjos. O verbo haver aqui, ele faz uma noção de tempo, apesar também de não ser exclusivo dele, mas aqui ele está fazendo uma noção de tempo, uma noção temporal. Então, também não tem sujeito. Para finalizar, verbos que não exigem sujeito sempre estarão na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque justamente, como não tem sujeito, não tem como fazer a concordância. Então, automaticamente, o verbo ele vai estar na terceira pessoa do singular. Ok? Dúvida nos comentários. E é isso aí, gente. Um abraço.